Olá, meus irmãos, é com alegria que aqui nos encontramos nesse momento para compartilhar com vocês algumas reflexões acerca de tema da doutrina espírita. Mas antes, gostaria que um carinhoso abraço pudesse lhes alcançar e gostaríamos de agradecer a Deus essa oportunidade de encontro em que nos envolvemos vibratoriamente, aproximando os nossos corações e que mergulhamos em temas de tanta relevância para o nosso crescimento, para o nosso progresso. E hoje nos coube um muito especial e atualíssimo. Aliás, quando nós nos voltamos para o estudo da doutrina espírita, temos que admitir que dificilmente encontramos um tema que não seja muito importante para as nossas vidas. Kardec foi aquele pesquisador que conhecia profundamente a natureza humana, até porque era um humanista, e diante disso trouxe para nós, a partir daquilo que os espíritos lhes revelaram, orientações, informações importantíssimas para nos auxiliar na nossa caminhada. E esse tema que vamos tratar aqui, que vamos compartilhar com vocês nesse momento, ele está contido na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que se intitula As Leis Morais, e mais especificamente na 9ª lei, chamada a Lei de Igualdade. E o tema é precisamente desigualdades sociais. Falando acerca de igualdade, Kardec indaga os espíritos sobre desigualdades sociais. E se ele, naquela época, lá nos idos de 1856, 1857, já teve preocupação de questionar os espíritos acerca desse tema, muito provavelmente tenha sido pelo fato de se inquietar também com as situações de desigualdade vivenciadas ali pela sociedade da qual ele participava, ou de sociedades outras, né, que ele tivesse conhecimento. E esse tema, hoje, quando nós temos acesso a tantas mídias, podemos verificar que, salvo engano, diariamente ele está presente nos jornais impressos, nas mídias sociais, nas redes sociais. Em todas as mídias nós vemos praticamente diariamente as pessoas que se dedicam a estudá-lo à luz da ciência dos homens, opinando, contribuindo, justificando, trazendo teorias, tentando criar condições para que essa desigualdade possa diminuir. São sociólogos, são economistas, são políticos, todos versados sobre esse tema, tentando oferecer o que tem de melhor, com toda certeza, né, para colaborar com a sociedade na solução dos problemas que são gerados pelas desigualdades sociais. Mas antes de entrarmos na visão espírita das desigualdades sociais, nós vamos fazer um passeio muito rápido, até porque nos falta formação para adentrar nesse tema tão complexo, né? Mas vamos mostrar o que configura uma situação de desigualdade. Uma situação de desigualdade social se configura inicialmente pela diferença de faixa de renda daquele que se encontra na base da pirâmide para aquele que se encontra no topo da pirâmide. Assim,
Imaginamos que na base da pirâmide está aquela camada social mais ampla e que ganha menos e que tem um poder aquisitivo menor. E no topo da pirâmide está aquela camada social em muito menor número, mas que concentra uma renda infinitamente maior do que aquele que está na base. E os estudos apontam que essas desigualdades elas estão presentes em todos os países, em todos os povos. E Kardec mesmo vem falar para nós que não vamos viver nunca uma situação de igualdade plena, porque existem as dificuldades de aptidões, por exemplo, que sempre vão deixar algumas pessoas em condição de vida melhor do que outras. Mas o que cabe para nós aqui é tentar verificar o que podemos fazer como indivíduos e como sociedade para colaborar no sentido de que essa desigualdade não se apresente de forma tão gritante, tão aberrante como tem se apresentado nos dias de hoje. Então, falamos aqui que a desigualdade ela se revela tomando como parâmetro essa faixa de renda dos que ganham mais para os que ganham menos. Pelo menos essa é a nossa compreensão. Mas também ela se revela de outras formas. Nós podemos perceber a expressão da desigualdade, por exemplo, no índice de desenvolvimento humano das cidades. As cidades que vivem situações de muita penúria, de muitas dificuldades no âmbito social. E já outras que nós podemos perceber que os serviços funcionam de forma adequada, que a população não passa por tantas dificuldades, são aquelas que têm um índice de desenvolvimento humano melhor em função da condição de vida do seu povo. Também a diferença de renda per capita é reveladora das desigualdades sociais. Mas não só isso. A desigualdade se expressa também pela diferença dos níveis de escolaridade. Nós podemos ver que determinada camada da população não tem acesso à educação de qualidade, enquanto outras, aquela que participa, né, de uma distribuição de uma renda, daquele grupo que tem acesso a uma renda maior, tem acesso a uma educação de qualidade. E aí fazemos um parêntese, porque é muito comum nos dias de hoje aparecer para todos nós a palavra meritocracia. Meritocracia seria a promoção do indivíduo, o acesso do indivíduo através do mérito, dos esforços que faz para alcançar um determinado objetivo, para galgar uma condição melhor, para ter acesso a uma boa universidade. E aí é importante que nós venhamos a fazer a seguinte reflexão. Será que uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades que outra pode competir, pode concorrer em condições de igualdade com essa outra? Então, é preciso que nós, trabalhando esse tema, reflitamos sobre essas questões que estão presentes hoje no nosso dia a dia. É muito comum a gente ver essa bandeira sendo levantada, né? A bandeira da meritocracia. Mas a meritocracia só será realmente, né, justa se as pessoas que participarem ali daquele mesmo processo seletivo, por exemplo, forem aquelas que tiveram as mesmas oportunidades.
porque senão a concorrência será com toda certeza uma concorrência em condições muito desiguais. E é muito comum também que essas desigualdades sociais elas se perpetuem ao longo de gerações. Às vezes, determinado elemento de uma família que vinha reproduzindo aquele padrão de vida por muito tempo, em algum momento é auxiliado por alguém, muitas vezes é um professor que se compadece daquele jovem que é dedicado, mas que luta com muita dificuldade. Outras vezes, né, é uma situação da vida qualquer que abre um caminho para que esse jovem possa ascender socialmente e alguém, uma pessoa às vezes, numa família inteira, rompe com esse círculo, né, de desigualdade e consegue vencer e consegue ascender socialmente. Os teóricos nos dizem que algumas situações que causam essa desigualdade, que são a origem dessa desigualdade social. Uma delas nós já falamos aqui, que é a concentração de renda na mão de poucos. Esse topo da pirâmide é aquele que concentra infinitamente mais em termos percentuais do que aquele que está na base da pirâmide. Então, essa má distribuição de renda que existe ainda entre os povos é que gera, é que dá aso a que surjam essas situações de desigualdade. Mas também não é só isso. Quando nós temos, por exemplo, recursos públicos sendo mal administrados, também nós temos aí uma causa de desigualdades sociais. Quando nós temos também, na lógica do mercado capitalista, aquela situação de que a pessoa, quanto mais tem, quanto mais aufere lucro, mais se empenha em auferir, sem a preocupação de repartir, de auxiliar aqueles até que contribuíram para essa sua condição de riqueza, nós temos também uma causa da desigualdade social. Nós temos também uma outra causa, que é a falta de investimento em áreas sociais. É muito comum nessa época agora que estamos vivendo, né, de período pré-eleitoral, de nós vermos aí aqueles que estão pleiteando o acesso ao poder, aos cargos públicos, estarem se comprometendo com a população a fazer aquilo que se comprometeram no pleito passado muitas vezes e não fizeram, né? Então, investir em áreas sociais, a falta de investimento em áreas sociais, em cultura, em assistência às populações mais vulneráveis, tudo isso é causa de desigualdade social. A falta de investimento em educação, em saúde, a falta de oportunidades de trabalho. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo passa por uma crise muito grande, né? Todos os países foram afetados porque a pandemia tirou empregos, a pandemia empobreceu a situação. E os teóricos nos dizem que a situação de maior dificuldade ainda nem estamos experimentando, que a situação de gravidade maior virá daqui a um pouco, né? Mas essa desigualdade, ela não se revela apenas, né, nessa situação de riqueza, de dinheiro. Ela pode se manifestar também de outras formas. Por exemplo, desigualdades que estão intimamente ligadas a gênero. Nós podemos ver que a mulher, durante muito tempo, ela foi considerada coisa, né? Ela não votava, ela nas culturas primitivas, ela era realmente, né, relegada a como se fosse ali um objeto, né, da casa, que compunha ali a casa.
mas veio ao longo da história da humanidade galgando posições. Mas ainda hoje, depois de tantas conquistas, depois de nós termos, plena ciência, de que lidamos com pessoas do gênero feminino tão qualificadas, tão preparadas, ainda hoje, se comparado a renda da mulher à renda do homem, mesmo ela tendo a mesma carga horária, mesmo ela tendo a mesma formação, tendo condições iguais às dos homens no mercado de trabalho, ainda assim os salários que lhes são oferecidos são melhores. E isso, meus irmãos, nós não estamos falando aqui sem conhecimento de causa. Isso são as pesquisas que nos revelam essas informações, que nos trazem esses dados. Por exemplo, em 2012, um homem ganhava, em média, 35,8% a mais que uma mulher. Em 2018, essa diferença caiu para 26,9%. Que bom, né? Algo a comemorar. Só que em 2019, essa diferença voltou a aumentar e os homens receberam, em média, 28,7% a mais que as mulheres. Como explicar isso? Se pessoas que fazem o mesmo trabalho, têm a mesma carga horária, estão recebendo menos. Se mulheres fazendo a mesma coisa que homens recebem menos. Mas temos também uma outra forma de expressão de desigualdade, que é a desigualdade racial. E aí não podemos esquecer o racismo estrutural presente na nossa sociedade aqui em particular, E não podemos esquecer, por exemplo, que entre os negros o analfabetismo é muito maior que entre os brancos. Que o negro é aquele que, diante de uma blitz, ele é a princípio o suspeito de ter feito algo errado. Não podemos esquecer que os negros são a grande maioria da população carcerária em nosso país. Mas temos também desigualdades de classes, A desigualdade social no Brasil tem aumentado bastante. Nos dizem os números, as estatísticas que feitas recentemente, agora em 2019, mostram para nós que tem aumentado bastante. E ousamos dizer que no mundo inteiro, principalmente nesse período de pandemia e pós-pandemia. Então, meus irmãos, diante desse quadro de tantas desigualdades, que é um problema sistêmico aqui no Brasil e no mundo, como é que nós podemos compatibilizar a ideia de Deus diante de diferenças que tanto nos incomodam e que tanto nos assustam? Nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus é um Pai de amor. Aliás, Jesus já nos apresentou Deus como Pai amoroso. E a doutrina espírita vem nos mostrar que Ele é Pai amoroso e bom, que Ele é soberanamente justo, que Ele atende a todos os seus filhos da mesma forma. Então, como é que nós podemos compatibilizar essa nossa crença com todas essas situações de dificuldades que nós assistimos ou porque nós passamos? E aí, nós vamos lá à questão 803 de O Livro dos Espíritos, aquela que inaugura o capítulo dedicado a tratar da lei de igualdade. E a pergunta que Kardec fez aos espíritos foi exatamente essa: perante Deus, são iguais todos os homens? E os espíritos, de uma forma até bem sintética, disseram: sim,
todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Kardec vem acrescentando uma nota que talvez seja até mais importante do que a própria resposta dada pelos espíritos. Kardec diz assim a essa resposta, acrescenta a essa resposta: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Então, Deus não concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Então, até mesmo aqueles, que ostentam posições na aristocracia, aqueles, que estão nesse momento da sua caminhada, da sua trajetória como reis, vivendo a condição de reis, nem esses são superiores a outros seres da criação. Todos estão submetidos às mesmas leis da natureza. E diante dos olhos do Pai, todos são fracos e acham-se sujeitos às mesmas dores do corpo físico. Então, é uma ilusão quando pensamos diferente. Quando pensamos, por exemplo, que a cor da nossa pele pode nos distinguir. Quando pensamos, por exemplo, que a nossa formação intelectual nos distingue de outros irmãos, nos coloca na condição de melhores, porque aos olhos de Deus todos somos iguais. E Deus é um Pai de tanta justiça que criou a todos nós como simples e ignorantes, e que a ascensão que nos cabe, a ascensão que fazemos, é fruto das nossas escolhas e dos esforços que empreendemos ao longo da nossa caminhada. Quando nos distinguimos intelectualmente, por exemplo, é porque, se nos foi dada condições, aproveitamos aquela oportunidade e avançamos. Mas a nossa criação, no nosso início, todos fomos criados simples e ignorantes. Nenhum teve uma criação privilegiada, destacada da do outro. Então, se diante da lei de Deus, todos somos iguais, de onde surgem essas desigualdades? Foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E aí os espíritos responderam para ele. Ele perguntou aos espíritos: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos responderam de uma forma muito econômica: não. É obra dos homens e não de Deus. Então, as desigualdades das condições sociais não é obra de Deus, é obra dos homens. E Kardec era aquele perguntador, Ele ia, à medida que os espíritos iam respondendo e que ele não se sentia totalmente contemplado com a resposta, ele ia avançando, tentando ampliar a pergunta para que viessem respostas mais completas. Em muitas situações,
Ele levou o pito dos espíritos, quando lhes diziam, por exemplo, vocês ainda não estão preparados para entender isso dessa forma. Aguarde mais um pouco, né? Mas ele foi o pesquisador, o investigador, e aí, mesmo tendo compreendido que as desigualdades não são obras de Deus, mas são obra dos homens, ele avançou na pergunta e perguntou aos espíritos: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E os espíritos responderam a Kardec que eternas são somente as leis de Deus, que um dia ela vai gradualmente se apagar, mas que, para isso, vai depender que o orgulho e o egoísmo deixem de predominar no coração dos homens. Então, quando orgulho e egoísmo não mais estiverem presentes em nossos corações, não mais teremos que conviver com essas situações de desigualdades. E aí os espíritos responderam a Kardec que restará apenas a desigualdade do merecimento. Aí sim, a desigualdade do merecimento. Porque convenhamos que e há na sociedade pessoas que, mesmo de posse das oportunidades que a vida lhe confere, não empreendem esforços de melhorar. São aqueles espíritos ainda indolentes, preguiçosos, que ficam ali esperando que tudo lhes chegue sem que nada realizem para conquistar, não é? Mas aí viveria uma situação de desigualdade de merecimento, se não fizesse as conquistas que teria direito de fazer. Então, dizem ainda os espíritos, dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende de condição social. Porque ainda hoje alimentamos a ilusão de que dependendo da nossa condição, né, ou da nossa posição na sociedade, nós somos melhores do que os nossos irmãos, nós avançamos mais, né? Mas a pureza verdadeiramente que importa não é a pureza de sangue, é a pureza espiritual, aquela que é fruto das conquistas morais que precisamos fazer. E nessas conquistas morais, aquela que mais é urgente para todos nós e aquela que que será capaz, né, de contribuir para que essas desigualdades desapareçam, são exatamente extirparmos do nosso coração o orgulho e o egoísmo. E na questão 785, Kardec também, né, pergunta aos espíritos, falando ali sobre o progresso, nas questões relacionadas à lei do progresso, Kardec pergunta qual era o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos responderam a ele que o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são os maiores entraves que existem para que façamos o progresso moral que precisamos fazer. Porque o progresso intelectual, ele vai acontecer sempre. Mas essa conquista de virtudes, esse progresso moral que é tão urgente e necessário para nós, ele acontecerá à medida em que nós possamos nos libertar dessas duas chagas morais que trazemos. E nessa nota, dedicada a essa questão, os espíritos respondem a Kardec. Aliás, Kardec faz uma nota, comentando essa mensagem de Fénelon, em que ele fala
que a causa, aliás, desculpem, é nessa questão seguinte aqui, qual o meio de destruir-se o egoísmo, né? E aí os espíritos responderam para ele que o meio de destruir-se o egoísmo é exatamente nós nos libertarmos da influência da matéria. Os espíritos disseram assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de enraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. Nós estamos próximo à nossa origem porque saímos do planeta primitivo para o planeta de provas e expiações. Então estamos próximo ao começo ainda, né? Por isso que é tão difícil para nós nos libertarmos do orgulho e do egoísmo. Agora, é interessante que tanto o orgulho como o egoísmo está lá em Obras Póstumas, num capítulo dedicado a esse tema. Tanto o orgulho quanto o egoísmo, eles existem, né? Eles servem para nós de meio de preservação também. Agora, o que desanda nisso daí? E pedimos licença a vocês para ler aqui um trecho de Obras Póstumas, em que Kardec fala para a gente de uma forma. Aliás, esse capítulo eu recomendo que todos visitem depois. Kardec diz assim: o egoísmo é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita, antes de tudo, de satisfazer os seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas como nas maiores. E ele segue dizendo que o egoísmo, ele se origina do orgulho. Interessante que eu tinha uma ideia contrária, né? Mas visitando novamente esse capítulo, Kardec deixa tudo muito claro, né? Que o egoísmo se origina do orgulho, porque o orgulho nada mais é do que a exaltação da personalidade. Então, o orgulhoso é aquele que acha que ele é credor de todas as benesses, né? Que a ele tudo é devido, que ele é o centro do mundo, que a ele tudo é devido. Então, é esse orgulho, esse culto à personalidade que acaba nos tornando egoístas. Quando eu me sinto o centro de tudo, quando eu vejo que a mim tudo é devido, eu procuro atender primeiro as minhas necessidades, segundo as minhas necessidades, terceiro as minhas necessidades, e o tempo inteiro eu vou agir de forma que apenas as minhas necessidades sejam atendidas. E para isso eu não tenho nenhum escrúpulo em passar por cima de quem está ao meu lado, daquele companheiro de trabalho, daquele vizinho, daquela pessoa que transita, né, pela minha vida e que eu vejo sempre como alguém que é antagonista, que possa tirar de mim aquilo que eu mereço. E aí, eu sugiro que leiam esse capítulo porque é muito interessante. O tempo não nos permite trazer outros trechos aqui que mereceriam também serem destacados. Mas é importante, meus irmãos, que nós agora, nesse momento, analisemos, avaliemos a contribuição da doutrina espírita para que a gente saia desse estado de coisas. Primeiro, para que a gente entenda o porquê das desigualdades. Já vimos que a desigualdade é fruto dessas chagas morais que trazemos ainda, né? Tem
teóricos da sociologia, da economia, tentem justificá-la a partir de sistemas, a partir, né, de ideologias e tudo mais, são as dificuldades do homem que fazem com que as desigualdades se façam presentes, né? Então, a doutrina espírita, quando ela vem nos mostrar, por exemplo, que essa vida aqui é um sopro, que ela é um nada na nossa trajetória de espíritos imortais que somos, que ela é um intervalo muito pequeno, que nós já vivemos em outro momento e viveremos outras tantas vidas. Quando a doutrina espírita descortina para nós essa nossa trajetória espiritual, mostrando que somos espíritos, que ocupamos um corpo com o objetivo de progredir e que esse contato com a matéria é exatamente para que possamos fazer esse progresso que é necessário, mas que na verdade não somos donos de absolutamente nada, que somos mero usufrutuários. Então a casa que eu penso que é minha não é minha, porque ela vai ficar aí para os meus herdeiros e também não será deles, porque ficará por um tempo para os herdeiros dos meus herdeiros usufruírem. Nós somos apenas usufrutuários, nós não temos absolutamente nada, porque quando deixarmos o corpo aqui, só levaremos conosco aquilo que realmente ninguém pode nos tirar, aquilo que a traça não rói, né? Nem a ferrugem consomem. Levaremos apenas as nossas conquistas morais. Então, essa visão vem colaborar para nós, para que nós entendamos essa situação. Então, se passamos hoje por um momento de privação e nos achamos injustiçados, achamos que não fizemos por merecer aquilo, é muito importante que cultivemos a certeza que nós não somos aquilo ou não seremos permanentemente aquilo, mas que nós estamos vivendo uma situação, estamos inseridos num contexto que é o mais adequado ao nosso progresso, ao nosso crescimento. Então, nós não somos os títulos que ostentamos, nós não somos o dinheiro que temos na nossa conta bancária, nós não somos a propriedade, as propriedades que amealhamos ao longo da nossa existência e que tanto tememos perder. Nós estamos vivendo, exercendo determinados papéis que poderão se alterar de uma hora para outra, porque não temos, né, domínio sobre isso. A vida, muitas vezes, vira, né, as situações da nossa existência se modificam muito rapidamente. Então, nós estamos aqui na condição de pessoas que usufruem bens, que ostentam determinados cargos, né, que lhes chegaram, né, para que pudesse progredir, mas que um dia tudo isso ficará aqui. E aí nós vamos, de certa forma, compreender e aceitar essas desigualdades. Agora, é importante também que nós não nos conformemos com essas situações de tanta disparidade, que nós estejamos aqui inseridos nessa sociedade, também contribuindo com o que de melhor tem, aceitando sim aquilo que a vida nos oferece, porque já entendemos que é o que precisamos naquele momento, mas que façamos esforços para mudar a nossa situação, para avançar. Para isso temos a inteligência, mas também que não nos conformemos com as situações de privação por que passam os nossos irmãos. E aí que, se estamos em condições de auxiliá-los,
que não hesitemos em fazer. Aliás, o princípio da justiça lá, né, não da dos homens, mas da justiça divina, é fazer aos outros aquilo que os outros, que gostaria que os outros lhe fizessem. Esse é o princípio da justiça divina, né, da justiça divina. E aí, meus irmãos, quando a vida nos colocar em situações, né, em que possamos colaborar para diminuir essa gritante desigualdade que existe, né, em nosso país, mas existe no mundo também. No nosso país, nós somos hoje na escala de países, né, que tem maior desigualdade, estamos em 7º lugar. É uma posição que não nos envaidece, com toda certeza, né? Mas que possamos, de alguma forma, oferecer à sociedade em que estamos inseridos a nossa colaboração para diminuir essas desigualdades que tanto nos afetam, porque, graças a Deus, já saímos daquela condição de indiferença. Quando vemos alguém dormindo sobre as marquises, o nosso coração se sensibiliza, nos sentimos tocados, porque ninguém merece. Aos nossos olhos, sabemos que há uma justificativa, uma explicação para que aquele irmão esteja vivendo aquela situação tão dolorosa, mas aos nossos olhos achamos que é uma condição muito ruim e que, se pudermos fazer alguma coisa para resgatar aquele irmão daquela condição, é dever nosso que o façamos. E aí, participando dos conselhos que a nossa comunidade tem, atuando na nossa casa religiosa para fazer trabalhos que realmente resgatem as pessoas de uma situação de penúria, e é também elegendo aqueles representantes nossos que têm um currículo realmente que demonstra compromisso com o social, que demonstra compromisso com o cuidado às populações vulneráveis, não é? Então, escolher bem também faz parte, né, dessa nossa... escolher bem quem nos representa, procurando olhar não interesses menores, mas ver o currículo da pessoa, o que ela propõe para diminuir essas desigualdades. Isso também é muito importante. E aí Kardec pergunta, né, lá na questão 807, encerrando esse tema desigualdades, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. E são tantas as histórias, não é, meus irmãos? A cada dia nós temos contato com situações que nos envergonham profundamente. Quantas carteiradas são dadas ainda hoje? Quantos irmãos nossos ainda dizem: você sabe com quem está falando, né? Usando de uma pretensa autoridade que na verdade não tem, porque a autoridade verdadeira é aquela que vem do exemplo. Então os espíritos responderam a Kardec que o que se deve, em relação a essa questão, o que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos, que merecem condenação. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. E aí não significa isso que haja aí um princípio da lei, né, da pena de talião, mas nós sabemos que a pedagogia divina atua nesse sentido. Nós só aprendemos muitas vezes, só reformulamos conceitos, só mudamos paradigmas quando sentimos na nossa pele a dor que fizemos o outro sentir. Isso faz parte da pedagogia divina.
Então, meus irmãos, que possamos meditar acerca desse tema de tanta relevância para todos nós, que cuidemos das nossas ações, né? E que possamos oferecer a essa sociedade em que estamos inseridos, nesse momento, o que trazemos de melhor em nossos corações. E a doutrina espírita nos dá ferramentas preciosas para isso. E que, em relação à nossa própria vida, cuidemos muito dos nossos atos, para que não cheguemos no outro plano como aquela rainha de França, que de forma iludida pela posição em que ostentava, imaginava chegar lá e ser acolhida como rainha, e viu que a realidade não era essa, né? Que havia súditos seus, aqueles a quem ela havia desprezado, ofendido, que estavam em condições muito melhores do que as delas. Então, que possamos meditar sobre esse tema e pensar nas nossas próprias vidas. O que estamos fazendo desse presente que Deus nos concedeu, que é a vida nesse momento da história da humanidade. Como a estamos vivendo? Que a paz de Deus seja com todos.